Cristo está vivo, Ele ressuscitou. Hoje é dia de Páscoa, em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo, nosso único e verdadeiro Salvador. Essa semana falei para vocês sobre diversas passagens na trajetória de Jesus e do período em que ele foi preso, em que ele foi crucificado e morto, mas ele ressuscitou para nos dar todo esse exemplo durante todo o período que ele esteve aqui nessa terra, vivendo de carne e osso, assim como nós. Ele nos deu inúmeros ensinamentos. Ele nos mostrou um verdadeiro manual para a gente acessar os céus, um verdadeiro manual de como a gente agradar a Deus e viver o propósito de Deus aqui na terra. Porque o propósito final é estarmos junto com Deus, com Jesus, no céu. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. Como que isso aconteceu? Fique aqui para saber mais sobre essa história. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Jesus foi condenado, foi julgado pelo povo. Pilatos lavou as mãos, conforme contei para vocês ontem, e ele foi crucificado na cruz. Só que 3 dias depois, ele ressuscitou. Ele havia dito para todos os seus discípulos que isso aconteceria, mas eles não entendiam que isso realmente ia acontecer, ou eles não entendiam o que Jesus estava querendo realmente dizer. Quando eles viram que Jesus morreu e que tudo aquilo que ele falou se cumpriu, eles estavam ansiosos, esperando a ressurreição. Nós encontramos em Lucas a seguinte passagem. Quando Jesus morreu, o próprio centurião que estava lá próximo dele, estava o crucificando, ele disse: certamente este homem era justo. E todo o povo foi já se juntando ali para perceber, para olhar o que estava acontecendo. Inclusive estavam seguindo Jesus uma multidão de pessoas e também algumas mulheres que o acompanhavam durante toda a sua vida. Maria, a sua mãe, Maria Madalena, que passou a ser sua seguidora, e outras mulheres também o seguiam e estavam ali sofrendo e chorando pela perda de Jesus. Depois que Jesus morreu, José de Arimateia, ele pediu para Pilatos o corpo de Jesus, para que ele cuidasse dos procedimentos do sepultamento de Jesus. José de Arimateia era membro do conselho, do sinédrio, dos sacerdotes, só que ele não concordou, ele não consentiu com a decisão do sinédrio em matar Jesus. Por isso ele estava ali e pediu o corpo de Jesus para Pilatos para que ele pudesse cuidar dos procedimentos. Ele envolveu o corpo de Jesus com todo carinho, num lençol de linho, e colocou o corpo de Jesus no sepulcro que foi cavado numa rocha, um sepulcro onde ninguém havia usado, que foi feito especialmente para Jesus. E várias pessoas que o seguiram e as mulheres que o seguiam, Jesus, elas viram quando o corpo de Jesus foi colocado no sepulcro e foi fechado com uma grande pedra. E elas foram então para casa preparar os perfumes e especiarias aromáticas, e conforme a tradição, elas descansaram no sábado e foram preparar aquelas especiarias para estar colocando sobre o sepulcro de Jesus. E no outro dia, bem cedo, as mulheres pegaram aquelas especiarias que elas haviam preparado e foram até o sepulcro. Quando chegaram lá, elas encontraram a pedra removida e elas foram tomadas de susto, porque elas entraram e não encontraram o corpo de Jesus lá dentro. Elas ficaram perplexas, preocupadas e não sabiam o que fazer. De repente, ela viu anjos com roupas resplandecentes que brilhavam como a luz do sol. Eram homens vestidos de anjos
transformados em homens que apareceram para elas para contar o que havia acontecido. Elas ficaram com medo, elas abaixaram o seu rosto para aqueles homens que tinham aquelas roupas que brilhavam com a luz do sol. E elas ficaram com medo. E o anjo falou para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então elas se lembraram de tudo que Jesus havia falado para elas. E elas correram e foram contar para os outros 11 discípulos que o que elas haviam visto e o que elas tinham ouvido. Então elas contaram, estavam entre elas Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras também. E os apóstolos não acreditaram nelas. Eles achavam que elas estavam loucas, que elas estavam inventando ou estavam talvez muito emocionadas por tudo que aconteceu e estavam imaginando o que tivesse acontecido. Pedro, no entanto, que amava muito Jesus e que era bastante impulsivo, ele correu para o sepulcro para verificar se realmente havia acontecido isso. E eis que ele chegou lá e ele não encontrou o corpo de Jesus. E ele também voltou para contar para os seus companheiros o que ele tinha visto. Depois disso, Jesus apareceu para 2 discípulos. Só que ele apareceu de uma forma que eles não reconheceram. Ele seguiu caminhando durante um trajeto com aqueles discípulos. Jesus perguntou por que eles estavam tão tristes. E eles foram contando para ele tudo o que aconteceu. Ficaram até impressionados que aquele homem que estava com eles, que eles não sabiam que era Jesus, não estava sabendo do que havia acontecido. Aí sim, eles contaram que Jesus foi morto, foi crucificado e que eles estavam esperando que ele ressuscitasse. Só que até o momento eles não tinham visto isto acontecer, porque eles não sabiam que Jesus estava ali caminhando com eles. Eles caminharam um longo trecho conversando, Jesus foi falando das escrituras para ele, e quando chegou a noite, Jesus foi para o outro lado, quando eles convidaram Jesus para que ficasse com eles, porque afinal de contas já era muito tarde. Jesus aceitou o convite e sentou-se à mesa com eles. E quando Jesus sentou-se à mesa com eles, Jesus se revelou. Ele apareceu para eles, fez com que eles enxergassem que quem estava com eles era Jesus. E eles foram contar para os outros discípulos o que eles tinham visto e que eles tinham estado com Jesus. Eles ficaram com dúvidas, não tinham muita certeza porque não tinham visto. Aqueles que tinham visto Jesus, sim, acreditavam. Agora os outros não ficavam em dúvida. Principalmente entre eles tinha Tomé, que Tomé era aquele que duvidava de tudo. E ele precisava ver para crer. E Jesus apareceu para eles e pediu para que tocasse as suas feridas, para que vissem que realmente ele havia ressuscitado. Jesus sentou-se à mesa para se alimentar com eles e começou a comer. Então eles acreditaram que realmente Jesus havia ressuscitado e estava ali diante deles. Apareceu para eles para que eles realmente testificassem que ele havia ressuscitado. Só que ele não ficaria tempo com os seus discípulos. Ele precisava subir aos céus. E Jesus subiu aos céus. Ou seja, Jesus ressuscitou e hoje ele vive no coração de cada um de nós. Basta a gente acreditar. Mas quantos de nós não acreditam? Quanto tempo eu mesma levei para acreditar que isso tudo era verdade, que isso não era apenas uma lenda? Mas quando o Espírito Santo de Deus toca na gente e mostra quem ele realmente é, faz verdadeiras transformações nas nossas vidas. Por isso, que a partir de hoje você possa aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Mesmo que você duvide um pouco, assim como os apóstolos, simplesmente diga: Jesus, eu te aceito, vem fazer morada em mim.
e deixa que o resto Jesus vai fazendo por você. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas e se você gostou de ter aprendido sobre essa história de Jesus, curta esse vídeo, se inscreve neste canal, compartilha com outras pessoas, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.